Por mais que você fale, mas você era psiquiatra, você fez Santa Casa, você fez blá blá blá. Só que emocionalmente eu era uma analfabeta emocional. Doutora Mônica é médica psiquiatra com mais de 30 anos de experiência atendendo crianças, adolescentes e adultos. Dificulta a vida dos seus filhos. Dói, gente, dói. É uma coisa assim que você fala, oh meu Deus do céu. Você vê a dificuldade da criança, mas amar não é fazer. É deixar que ele entenda que ele é capaz. Mulheres, mães, empresárias. Muitas delas só procuram ajuda quando já estão no limite do esgotamento. Falei, não fala que você é. Pode parar. Você está. Existe a causa biológica. 10% é biológico, 90% é ambiente. Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Aqui que a gente fala de gestão do dia a dia, gestão real, mostrando o bastidor e as histórias incríveis dos convidados pra gente falar de gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de dinheiro, mas principalmente gestão de você, porque não tem como você tocar um negócio se você não entender e não fazer a sua própria autogestão. Então, esse episódio é o episódio número 27 e a gente está muito animado para trazer o conteúdo aqui da nossa convidada. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. A nossa convidada de hoje é a doutora Mônica Geisa Cerezer. Doutora Mônica é médica psiquiatra com mais de 30 anos de experiência atendendo crianças, adolescentes e adultos. Ao longo dessa trajetória, ela começou a perceber um padrão muito claro entre as mulheres, mães e empresárias. Muitas delas só procuram ajuda quando já estão no limite do esgotamento. Hoje, ela atua ajudando essas mulheres a liderarem a gestão emocional, equilibrando a vida profissional, maternidade e saúde, trazendo uma visão muito mais prática sobre o impacto emocional nas decisões, nas relações e nos resultados. Eu não poderia estar mais animada por esse bate-papo. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Estou bem animada, entusiasmada, porque falar de gente, né? Eu acho que não dá para falar de uma empresa sem falar de gente, sem cuidar de gente. E a gente, muitas empresas, né, como o meu foco é trabalhar com mães, empresárias, para elas saírem do automático e terem uma vida de qualidade, muitas vezes fica muito no processo, né? Você tem que fazer tal coisa, você tem que ter um resultado, você tem que bater meta. Mas e o que acontece com esta pessoa que tem que tantas coisas? Nossa. Né? Então a gente tá perdendo um pouco essa humanização do ser humano, tá vindo a NR1 para nos ajudar a olhar para isso. Exato. Porque muitas empresas, não vamos falar de todas, mas muitas ficam muito no processo, muito no resultado final e acabam esquecendo do que acontece com essa pessoa. Então, como psiquiatra, por muitos anos eu trabalhei com estresse e ansiedade e eu via o pessoal que chegava no consultório já num burnout. E se não num burnout, que assim, se a gente pensar na curva do estresse, né, são 4 fases. Imagina se a gente dividir, fazer um meio círculo, né? Quando a gente está do lado descendente desse meio círculo, você já está entrando num estresse negativo. E que muitas vezes você tem sinais e sintomas que eles são passageiros, mas eles aparecem. Você vai fazer um exame, tem alteração da glicemia, tem alteração do colesterol, você começa a ter picos de hipertensão, você começa a dormir mal, diminui a libido, você diminui aquele ânimo, aquela vontade de estar trabalhando, fica mais irritada, mais impaciente, mas de repente isso passa. Daqui a pouco volta, depois passa, e assim vai. Só que quando isso fica frequente, a gente já fala que entrou na fase 4. E a fase 4 é uma fase onde o nível de produtividade é baixíssimo, mas o estresse é muito alto. E se a gente pensa em estresse, a gente está falando de um monte de liberação de neuroquímica no corpo, o estresse, né, o hormônio do estresse, o cortisol, a adrenalina, e você vai começar a estar trabalhando no nível de hipervigilância. Então é como se tivesse uma campainha toda acionada no cérebro, que a gente fala no cérebro amigdaliano, né? E que está falando para você, você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo. E aí você entra realmente num processo de exaustão muito grande. E você só vai se dar conta, muitas vezes, quando você é parado pelo corpo. Ou você tem uma doença mental, ou você tem realmente um acometimento que não dá mais, você não consegue mais fazer. E muitas vezes isso pode ser tarde, porque você pode desencadear um AVC, ou um infarto, ou um câncer, ou, sei lá, um problema gástrico importante. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o corpo dá sinais, só que a gente não escuta. Nossa, né? Incrível. Então, acho que esse é o principal importante. ponto, um dos, né, que a gente pode estar trazendo, essa escuta, essa percepção do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço com o que eu penso, o que eu sinto. Porque tudo a gente está falando de gente, né, mas a gente está falando de comunicação. Então, imagina, eu entrei aqui, vocês olharam para mim, eu olhei para vocês, já começou uma comunicação onde? Na minha cabeça. E essa comunicação me gerou um pensamento. Esse pensamento, se eu não tenho noção do que eu penso, eu simplesmente penso. Peraí, Mônica, como simplesmente penso? Porque a gente não para pensar.
no que a gente pensa. Então, o método que eu trabalho no consultório chama método PARE, porque pare. Parar para pensar no que eu penso. Nossa. Então, eu vou olhar para você, eu já pensei. Esse pensamento, se eu não faço um check desse pensamento, eu posso estar pensando através das minhas crenças, eu posso estar pensando através dos meus julgamentos, cobranças, comparações. Esse pensamento vai me gerar uma emoção. Essa emoção, se eu não olho para o que eu estou sentindo, peraí, esse sentimento, ele é cabível nesse momento? É real? Por que eu estou sentindo isso? Questionando, eu vou ter um comportamento. Esse comportamento vai me gerar um resultado. E esse resultado vai reforçar meu comportamento. Vira um ciclo vicioso que você não acaba nunca. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do que acontece dentro da gente, que o pare, o que são as letrinhas? É parada, peraí. Sentir um desconforto. Então, toma atenção com isso. Fica atento. O que está acontecendo? E aí, eu vou pro R, que é assim, eu vou olhar para revisitar dentro de mim. O que está acontecendo? Que sentimento que eu estou tendo? Esse sentimento me trouxe uma lembrança? Ou como você trouxe da bonequinha, né? Eu lembrei de uma situação. Pode ser boa, pode ser ruim. Poderia ter gerado gatilhos. E aí eu vou ter uma escolha, que é o E. O que eu vou escolher fazer com o que eu estou sentindo? O que eu vou fazer com aquilo que eu estou pensando? Parar, atenção, revisitar, reavaliar e escolher. Uau. Incrível. É muito importante a gente ouvir isso de uma psiquiatra, né? Porque muitas pessoas, como a Gabi trouxe na introdução aqui, só vai buscar um apoio médico, um apoio específico quando já tá no limite ali, porque às vezes até tem ainda um tabu quanto ao tema, né? Tipo assim, pô, como é que eu vou lidar com as minhas emoções, é sinal de fraqueza, eu começar a olhar para isso, onde vai parar, né? Então assim, e é um tema que mais do que nunca é muito necessário, porque a população brasileira, em específico, né, está muito doente, né? Ansiedade, depressão, estresse, atrapalha demais a produtividade nos negócios, né? E sabe o que eu acho? Quando você fala assim, que a população muitas vezes tem uma dificuldade, então a gente está falando de 31 anos, né, que eu sou formada, pega lá no começo, era muito maior, tinha um preconceito, então quem procura psiquiatra é louco, tem algum problema ou não sabe gerir suas emoções, era muito mais forte. Foi passando o tempo, foi aumentando exponencialmente o número de ansiedade, depressão, enfim. E então, meio que diminuiu um pouco isso. Mas eu sempre, desde o começo, eu sempre procurei estar fazendo uma parceria com psicólogos. E eu lembro lá atrás que eles falavam, mas você é psiquiatra, você está me ligando? Falei, mas não tem como eu fazer um trabalho psiquiátrico sem conversar com o psicólogo. Tanto que depois eu fiz formação em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, análise transacional, neurocoaching, para entender um pouco mais desse mundo mental, que na medicina a gente não aprende. A gente aprende biologia, né? Então, tá acontecendo, você tem isso, então o seu diagnóstico é esse, toma tal remédio, acabou. Perfeito. Claro que acho que as coisas vão caminhando de uma forma diferente do que eu tô falando lá atrás. Mas eu sempre, nos meus atendimentos, eu sempre priorizei estar olhando para o paciente, fazendo com que ele se responsabilizasse também em olhar o que estava acontecendo com ele. Então, por exemplo, um quadro de ansiedade. O quadro de ansiedade pode ser uma questão química, pode ser uma questão psicossomática, pode ser uma questão psicodinâmica, mas tem a minha responsabilidade de olhar para a minha psicodinâmica. Por exemplo, minha relação com a minha mãe não é muito boa. Então, eu tenho um traço que eu preciso ser bem cuidada, preciso me sentir amada, me sentir vista, me sentir pertencente. Eu não fui, me sinto abandonada. A chance dessa pessoa ter um nível de ansiedade é enorme. E aí tem aquela sensação de vazio enorme que acaba sendo preenchida ou por comida, ou por bebida, ou por gastos, ou por excesso de trabalho, e por aí vai. Então, acaba preenchendo buracos de uma forma totalmente inadequada. Então, se eu sei qual é o motivo de eu me sentir assim, eu vou ser responsável de estar buscando saídas. Então, é muito mais fácil, né, eu medicar, o que eu falava, eu posso encher o consultório aqui, vou atendendo um atrás do outro e mediquei, volto daqui 2 meses, aumenta a dose, diminui a dose e tal, mas eu não quero, eu quero que vocês fiquem longe de mim, vocês vêm só para me dar um oi, tomar um cafezinho, mas que vocês aprendam. Então, se eu não mudo nada na minha rotina, não vai mudar meu sintoma. Nossa, que era o que eu perguntava. O que você fez do que a gente combinou? Então, por exemplo, a depressão. Muitas vezes depressão é raiva de alguém, ou da mãe, ou do marido, ou de alguém. Você fez alguma coisa com essa dinâmica que a gente viu, que está sendo patológica para você? Não. Então aí a gente entra no que eu ia falar do triângulo dramático,
O que é um triângulo dramático? É um triângulo onde impera a nossa criança interior, e quem não tem o conceito de criança interior é a criança que a gente foi um dia, que ela ainda vive dentro da gente, e a gente pode pegar várias idades de criança interior que estão aqui habitando, e de acordo com o que vem de fora, a gente tem gatilhos, bons ou ruins, mas eles existirão, e aí, se eu não consigo identificar isso, eu vou ficar à mercê do comando dela. Então, o que é esse triângulo dramático? Eu posso ficar no lugar de vítima. Então, aquela pessoa que reclama, tudo, acorda reclamando, é mimimi o tempo inteiro, nunca tá bom. Eu posso tentar dar 1000 saídas para ela. Ah, mas isso é difícil. Ah, mas isso acho que não vai dar. Não, isso eu já tentei, mas não deu certo. Ou seja, não quer melhorar. Tem um ganho secundário de estar nesse lugar. E aí tem pessoas que ficam no lugar de perseguidor. São aquelas pessoas que ficam com o dedo na cacetinha. Você não fez, você tinha que ter feito, e não sei o quê. E aí alimenta mais essa vítima. E tem o salvador que vai querer salvar todo mundo. Ai, mas veja bem, não fala assim com ele, presta atenção. E aí você vai mudando de papéis. Então imagina, eu chego aqui, sei lá, eu vou te ajudar em alguma coisa e vou estar no meu papel de salvador. Ai, Gabi, posso te ajudar? Nossa, eu vi que quase caiu. Você fala, mas eu não pedi. Pode deixar. Daí eu vou falar, Márcio, você viu como ela falou comigo? Meu Deus, por que ela falou? Eu queria ajudar. Aí eu já saí do meu lugar de salvador e fui pra vítima, e você virou perseguidora. Sim. E eu tô chamando ele pra ser meu salvador. Nossa. Então isso é o tempo inteiro, acontece o tempo inteiro nas famílias, você com você mesma e tudo mais. Então a gente tem que identificar qual é o meu papel principal. Porque a gente muda, a gente ocupa todos. E é que nem foi lei da gravidade. Se eu falar pra vocês que eu vou soltar isso aqui e não vai cair, vocês vão acreditar? Vai cair, porque a lei da gravidade existe, é real. Assim como eu estar no triângulo dramático, eu vou entrar. Não tem como falar, não, eu sou super resolvida, não tenho nada. Mentira. Todos os meus gatilhos existem dentro de mim, eles estão com uma intensidade menor. Mas se eu não estiver atenta, eles vão vir com a mesma intensidade de outrora. Então, eu sei que eu vou cair no triângulo dramático, eu tenho que falar, Mônica, olha lá, você tá no triângulo dramático, como que eu saio daqui? Nossa, qual é o problema e como eu resolvo? Qual é o problema e como eu resolvo? Nossa. Porque aí você escolhe resolução de problemas. Se você coleciona problema, né? Isso é ser adulto, exatamente. O adulto, ele enxerga o problema e resolve. A criança, ela vai justificar, vai buscar. Vai chorar, vai fazer birra. Essa teoria, ela é maravilhosa. Nós fizemos uma imersão recentemente que o palestrante, ele trouxe essa dinâmica, né? E aí a gente fazendo o teste lá pra ver como é que a gente tava, e os dois assim, nossa... Nossa, putz, eu sou bastante esse, né? Aí a outra, nossa, eu também, olha eu aqui, ó, eu sou muito esse, você é esse. Então, assim, é fantástico. Isso aí dá uma clareza, né, pra gente conseguir enxergar. E eu acho que, assim, não é que você é esse, nós trocamos, nós mudamos, é fluido, é uma coisa que a gente não fica, não é estanque, né? A gente vai, e o legal da gente trazer esse conhecimento, né, essa informação, é a gente poder perceber que eu posso sempre aprender. Eu só sei que nada sei, né? Aquela coisa, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. E a gente tá aí buscando, que nem, por exemplo, no Método Plena. O Método Plena surgiu dessa história de estar trabalhando com mães que são empresárias que não têm qualidade de vida nenhuma. Então, se você pega, por exemplo, um círculo, divide em 4. Divide, vamos fazer já, gente, todo mundo aqui. Papel e caneta, hein? Pega papel e caneta, vamos fazer junto. Divide, pega um ciclo, divide em 4. Então, uma parte vai ser pro social, outra parte pro profissional, outra parte pro afetivo, outra parte pra saúde. O que é saúde? É o que eu como, se eu faço atividade física, se eu relaxo, se eu me permito relaxar. Tem pessoas que não conseguem. Dá 5 minutos, vou parar um pouquinho e falar, não, mas porque eu tenho que arrumar a comisinha, eu tenho que... Não para. E cuidar da mente. Então, e o sono. Eu tenho que cuidar dessas 5 coisas para falar que eu tenho uma qualidade de vida boa na saúde. E aí a gente entra aqui com as desculpas. Não, mas a segunda-feira eu começo, né? Já que eu tomei um negocinho, eu vou comer um pouquinho mais. E aí vai. São aquelas conversas que a gente vai alimentando o buraco do nosso medo do abandono aqui. Aí, quando a gente fala de profissional, cada um na sua profissão, só que tem muitas pessoas que vão pro excesso, e todo excesso esconde uma falta. Perfeito. Então, por que eu tenho que virar um workaholic? O que tá acontecendo que eu tô trabalhando tanto? Não, mas eu quero melhor pra minha família, eu quero dar o melhor que eu não tive. Legal, mas a que preço? Porque se eu dou o melhor pra minha família, o que eu não tive, mas você tá perdendo muita coisa que você pode ter tido. Né? Então, tipo, qualidade de tempo com o filho, qualidade de tempo com o parceiro, com a parceira. Então, as prioridades são outras.
Então, Nossa, em faz muito função sentido de um automatismo que a gente não para olhar, porque hoje eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que pôr meu filho na escola tal, eu tenho que fazer aula de piano, de basquete, de futebol, de, sei lá, trilingue, e tem, por quê? Né? Tem criança que eu tive mães falando, não, mas meu filho não sabe escrever, vou mandar para não lembro o que era, fono, o que era. Falei, mas quantos anos tem seu filho? 5? Mas 5 ele não vai escrever. Ele não vai ler com 5 anos. Já quer que ele saia Então, já fala, viu, poliglota, né? e tem provas para você entrar no primeiro ano. Isso é cruel. Não na minha cabeça isso não existe. O processo de amadurecimento que a gente consegue isso no brincar, na brincadeira, que é subir na árvore, sair correndo pelo chão e mexendo em tudo. Isso é um processo que a gente vai aumentar a questão, o desenvolvimento cognitivo da criança. E não saber que ela sabe ler ou escrever ou fazer conta. Então, Exato. eu acho que isso é complexo. Mas, enfim, a gente estava falando do quadrante do trabalho, né? Cada um vai buscar o seu trabalho. Daí, afetivo. Afetivo sou eu comigo mesmo, como eu cuido de mim. Será que o N, né, o nutrir, será que eu me nutro? Ou será que eu só fico com o dedo na cara? Nossa, tá vendo o que você não fez? Você fez aqui, ai que vergonha, eu falei aqui, não devia ter falado. Aqueles barulhos na cabeça? Ou será que eu me trato com amorosidade, que é o A? Será que eu tenho estratégia para poder estar gerenciando o meu tempo? Será que eu vivo uma vida com leveza? Será que eu vivo uma vida com presença? Isso é plena. Né? Como eu me torno plena? Né? E aí tem a parte do afetivo, eu comigo mesma, eu com um parceiro, né? Com meu parceiro, o casal, que seja. E tem o social, que assim, será que você tem tempo de qualidade para ter lazer? Porque tem muitas pessoas que não se permitem ter lazer, ou não conseguem porque trabalhou tanto a semana inteira, chega no final da semana, não quer dormir. Não quer fazer nada. Me esquece Netflix e olha lá, só dorme. Eu boto o filme como Então, canção de ninar, né? É canção de ninar. E aí você não tá nem prestando atenção no filme, quando você vê... Muitas vezes eu fiz isso, sabe? De momento de desestresse. O que você assistiu? Ah, não lembro o nome. E eu já assisti de novo, porque... Nossa, eu já assisti esse filme. Então eu não tava ali, eu não tava presente. Então, por isso que eu falo, eu gosto de falar isso. Mesmo, né? Sim, eu sou um avatar transformado no sentido de não faço o que eu fiz. Tanto que esse livro aqui, esse aqui, ó, se eu soubesse, eu tenho 3 filhos, né? E lá atrás, por mais que você fale, mas você era psiquiatra, você fez Santa Casa, você fez o Hospital das Clínicas e fez blá, blá, blá. Só que emocionalmente eu era uma analfabeta emocional. Não teve essa explicação. Era uma ótima psiquiatra, mas enquanto emocional, a gente não tem esses ensinamentos. Então, você vê aqui, por exemplo, o grito, como o grito impacta negativamente na cabeça de uma criança. Você vai viver fazendo com que teu filho viva sobre tipo selva, sabe aquela coisa? Nossa. Que eles tinham que ficar apreensivo, o cara lá que ia caçar, porque podia encontrar um leão, sei lá que bicho, até uma cobra, tinha que ficar atento onde efetivamente ia ter um perigo. Então ele estava hipervigil. Só que hoje a gente não tem mais cobras soltas por aqui, ou leão que você vai atravessar a rua e vai sair correndo atrás de você. Mas os nossos bichos estão na nossa cabeça. Sim. Né? Então as coisas que eu acredito que não são reais. E muitas vezes você não tem essa autorregulação e você acaba gritando com a criança. E você vai ativar a amígdala dele. Então vai ficar hipervigil. Então tudo é assustador, tudo preocupante. Vai aprender uma criança? Não vai. Não. Vai ter dificuldade? Vai ser hiperativo? Vai. E aí vai ficar dando remédio para criança que não precisa. Precisa de um pai e de uma mãe mais saudável emocionalmente. Caraca. Né? A gente vê hoje muitas crianças. Eu tenho clientes que, tipo assim, você vê a criança, tipo, a criança tá fazendo já terapia, sabe? Aí você fala, meu, mas na minha época isso não era muito comum, né? Mas eu vejo que esse ponto que você trouxe, que é muito, muito importante, a gente tá colocando um excesso de algumas coisas que nem sempre fazem muito sentido. Por exemplo, tem que se desenvolver um monte de habilidade na escola, mas e aí só sobrecarrega e gera uma pressão que essa pessoa tem que performar absurdamente, porque tem uma competição ali. Sim. Mas na prática, aquilo que realmente ela precisa desenvolver, como brincar, jogar futebol e arrancar o tampão do dedo ali para ralar o joelho. Já viu criança de joelho ralado? Você não vê mais criança Eu não tem criança com gesso. Com gesso, exato, né? Então, assim, isso gera uma fraqueza depois, porque, por exemplo, eu vi um podcast de um cara falando, não lembro o nome dele, mas ele falando assim, ó,
que hoje o cara que vai melhor na escola, normalmente, ele não é o cara que vai ser muito bem sucedido financeiramente. Sim. Porque na escola é um padrão. Cara, você tem que É estudar nota. para tirar nota, para passar na matéria. Só que quando você vai pro mundo, o mundo não é assim, ó, Sim. tá aqui, é só você fazer essa provinha aqui e decorar que você vai dar certo na vida. Exatamente. Quem que vai melhor? O cara do meião, do fundão, que era o desenrolado, que tinha habilidades de comunicação, de juntar grupo, Sim. de ser criativo num momento de dificuldade, ele conseguir, me falou, não, peraí, deixa eu pensar em outra situação. Então, essas habilidades sociais, comportamentais, elas se sobressalecem na vida social como um todo. Então, aquela criança que foi nerd, ela vai ter problema lá na frente, porque ela não vai se desenvolver, porque ela não teve o teste da pele grossa, de tipo assim, ó, pô, ralei, agora fez uma cicatriz, agora eu tô preparado. E a questão da exposição, né? A gente, o ser humano é um ser sociável. Então, a gente vive em comunidade, a gente tem que viver nesse social. E se a gente não expõe... Você vê, pós-pandemia, quantos casos diagnosticados de autismo? Então, o que aconteceu? Essa criança, ela não teve, na fase do desenvolvimento dela, que ela teria que estar fazendo essa troca, se expondo, interagindo, não teve, era pai e mãe. Então, teve um prejuízo, né? E o que você estava trazendo, eu acho que é uma questão, assim, de busca de autonomia, né? Então, por exemplo, você pega um galho e você põe um passarinho em cima do galho. O galho está quase quebrando. Você está tranquilo, não está? O passarinho supostamente vai voar. Agora, se essa criança, você só super protege, está cortando as asinhas do passarinho, ele vai cair. Por mais que ele seja um pássaro e que tem condição de voar. Então, o que eu sempre falo para as mães é assim, dificulta a vida dos seus filhos. Dificulta a vida dos seus filhos. Porque dificultando a vida dos seus filhos, dói, gente. Dói. É uma coisa assim que você fala, oh, meu Deus do céu. Você vê a dificuldade da criança, você fala, mas amar não é fazer. Amar é deixar que ele entenda que ele é capaz. Ó, eu falo, até fico arrepiada, porque eu fui muito superprotetora quando pequena. Minha mãe foi superprotetora, então. E eu fui uma pessoa que sofri muito essa coisa de por ter superproteção. Eu fui muito desenrolada desde sempre, mas se vai levando uns caldos da vida aí que você fala, nossa, não precisava, né? Não precisava ser desse tamanho o tombo. Sim. Mas a gente cai e levanta, beleza? Só que se a gente pudesse falar para as mães que estão nos ouvindo, dificulta a vida dos filhos e assim, não tenha medo, porque a gente fica com umas coisas na cabeça. Ele vai me ai, não vai me amar. Ai, não sou uma boa mãe. Ao contrário, quando eu ponho limite, eu tô mostrando pro meu filho que, primeiro, que ele é capaz de lidar com isso. E segundo, que eu amo ele. Por amá-lo, eu tô pondo esse limite. Porque muitas vezes a mãe deixa tudo, mas é mais por uma proteção dela. Ai, não vou deixar meu filho ir na excursão, porque, se perderem meu filho, mas não sei o quê. Você que tá com medo. Então é sacanagem com o teu filho, você não deixar ele participar, porque você tá com medo. Exato. Então aí é um egoísmo, entre aspas, né? Vamos falar assim, não vamos ter vergonha nem dedos de falar sobre egoísmo. Porque muitas pessoas falam, mas egoísmo é ruim. Não, não é, porque tem momentos que eu posso ser egoísta e que tá tudo bem. Né? Vou falar não. Nossa, como você é egoísta. Custava você fazer? Custava a minha saúde mental. Perfeito. Custava o meu tempo, custava o meu espaço, custava, sei lá. Então não temos que ter dedos de falar. Mas nesse caso que eu tô falando, é mais ela tá olhando para ela, ao invés de pensar, poxa, o que isso representaria pro meu filho? Quanta coisa ele vai aprender estando longe de mim, tendo que lidar com outras crianças, sei lá, quer ir no banheiro e não poder, tem que segurar, ou receber um não. Enfim, se eu tenho autonomia, eu tô com sede, tia, onde tem água? Enfim, não é mãe, que chega com tudo pronto, né? Então, acho que isso é a autonomia, né? É aquela máxima do treino difícil, jogo fácil, né? Agora, o que acontece? Hoje o treino é fácil, o jogo vai ser muito difícil, porque, cara, é um negócio muito louco, assim, falando de negócio, né? Hoje a gente tem uma geração que, pra fazer entrevista, o pai tem que ir junto. A gente fala, como assim, quando vai fazer uma entrevista, o pai vai junto? Nem fala. Sabe, tipo assim, mas, pô, a pessoa não tem essa desenvoltura, não porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela não teve oportunidade de treinar. É inseguro. Então a gente cria filhos inseguros quando eu não mostro pra ele que eles são capazes. E é bem isso. Eu lembro da minha filha do meio que ela falou, mãe, para de fazer isso, porque a gente sabe fazer. Eu falei, nossa, valeu. Legal. Verdade. Então me ajuda. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa que não tá legal, me pontua.
O meu filho, ele, desde pequenininho, ele fala, por que você tá falando assim comigo? Em alguns momentos de estresse. É verdade, não precisa. Né? Então, você pode. E quem é o adulto da relação somos nós. Só que muitas vezes a gente está tão abandonado, a gente está tão se abandonando, que a gente não para ouvir qual é a necessidade da nossa criança. Eu preciso descansar, eu preciso de um abraço, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso descansar, eu preciso, sei lá, do que você precisa. E a mãe, às vezes, acha que todo mundo precisa dela e ela não pode precisar de ninguém, né? Exatamente. Inconscientemente. Ela tem que estar forte pelo outro. Ou que ela não é substituível. Isso é uma bela de uma mentira. Porque nós somos. Infelizmente. Deus me livre, se eu morrer hoje, eles vão ser. Aqui não vale, porque eles estão adultos já, mas pensa em crianças pequenas. Vão ter que se virar. Quantas pessoas a gente já viu casos que a gente já viu. Tudo bem, é funcional, é o melhor não é o melhor cenário. Não é o melhor cenário, mas eles vão sobreviver. Vão sobreviver. Então, tipo, a criança tem mais de 5 anos, ela consegue se viver. Guerra, Síria, pega as crianças lá. Tem mais de 5 anos, elas, de algum jeito elas vão sobreviver. Se tiver menos, vai ser mais difícil. Porque elas vão precisar de mais ajuda para estar buscando alimento, enfim, para estar se protegendo do frio. Mas dependendo de uma certa idade, já tem isso. Então a mãe acho que tem que tirar um pouco essa coisa de tudo gira em torno de mim, eu que tenho que dar conta, eu que tenho que fazer, porque isso só vai carregando o peso, é um fardo que você vai carregando nas costas e uma hora a vida cobra. Né? Isso é inevitável, a vida vai cobrar. E um ponto interessante também é que, assim, você lida com empreendedoras, né? Sim. Então, que além dessa dificuldade que eu acredito que toda mãe tem, que é natural, de querer proteger, de querer entregar o melhor, a gente tem mulheres que têm os seus trabalhos, que estão ali à frente, ali, às vezes, de um cargo de liderança e de gestão. Então, são muitos pratinhos para segurar e, às vezes, isso acaba virando uma panela de pressão. E sabe que eu acho uma coisa interessante? O Flávio Augusto, ele fala isso e outro dia eu falei assim, puxa, eu sempre falo, a gente tem que buscar equilíbrio, né? E aí ele falou assim, não, equilíbrio não existe. Eu falei, nossa, como assim? Equilíbrio não existe? Peraí, deixa eu entender melhor. E aí você vai escutando, de certa forma, faz um sentido, porque assim, se a gente for pegar todos os papéis que nós ocupamos na vida, são muitos. Então, sei lá, mãe, amiga, filha, empresária, sei lá, trocentos. Você vai ter equilíbrio em todos? Não vai. Então, é meio que uma mentira, né? Que foi estabelecida e gera uma ansiedade, porque eu tenho que, então, buscar equilíbrio, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta. E aí, o que acaba acontecendo? Eu gosto sempre de estar mostrando isso aqui. Para quem já me conhece, já tá careca de saber, mas é como se isso aqui representasse a nossa mente. Então, imagina que dentro da minha cabeça, a gente tem essas 3 bolinhas. Cada uma delas representa alguma coisa. Então, isso é o que a gente chama de estados de ego. Então, é a forma como eu falo, minha postura, a tunda, minha voz, os meus gestos. E isso vai mostrar em qual delas que eu estou usando mais. Então, por exemplo, o azul é o estado de ego pai, ou seja, pai do inglês, parents, né? Quem fez o papel de pai ou de mãe. Então, pode ser o padre, o pai, a mãe, o vô, a tia, a escola, o que for. Então, todo mundo que passou na sua vida ao longo dos seus X anos deixou alguma informação no sentido de crítica, de cobrança, de julgamento do que você tem, do que você tinha, do que você deveria. E muitas vezes, se a gente não para olhar para tudo isso, a gente vive dentro de uma tirania do devo. Não deixa comigo que eu faço, deixa que eu dou conta, deixa que não sei o quê. Eu vivi muito aqui. E eu não tinha noção, isso é automático, isso aqui a gente não para pensar. Quem para pensar dentro da nossa cabeça é o amarelinho, por isso que é o método PARE. Para. Então ele fala, para, processa, decide, vê o que você faz, tá? E você tinha que ter feito, eu tinha mesmo? Então eu posso trocar, eu tinha que, por gostaria de, mas eu não tenho que. Olha como soa diferente. Nossa, que bom. Você entende? Você tinha que ter feito, Gabi. É até duro de falar e de ouvir. Agora, Gabi, veja, você poderia ter feito, mas você não tinha que ter feito. Você gostaria de, mas você não tem que. Nossa, faz todo Parece sentido. um bálsamo, você ouve de uma forma diferente, não ouve? Nossa. Então, a gente não aprende Dá um acalanto, né? Dá, e o vermelhinho é a criança. Então, onde tem as emoções, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor. Quem que modula isso? Lá atrás. Agora, quantas vezes a gente ouviu, o homem não chora, para de chorar. Ai, você é muito chorona, para. E desqualificando uma dor. Porque tem muitas crianças, até uns 6 anos de idade, menos até, mas elas são por emoção. Elas se comunicam com a emoção. Então, por que criança faz birra? Ela não sabe falar, eu tô cansada, eu tô com sono, eu quero ir embora, vocês estão nesse shopping, eu não aguento mais. Ela vai chorar. Ela não sabe falar, mãe, eu queria tanto esse brinquedo, mas eu não tenho condição de esperar até meu aniversário. Ou você ganhar um dinheirinho no próximo mês. Eu quero, porque eu quero agora. É o funcionamento da criança, dependendo da faixa etária.
Então, o adulto que consegue modular isso e consegue respirar e tranquilamente falar, acolher, porque na hora da briga não adianta falar, ela não vai ouvir, nem o adulto vai brigar, briga vocês dois, adianta falar? Calma, respira, ele não falou por mal. A gente até com raiva, né? Fica, de que você tá falando? Né? Então, essa parte da criança, a gente precisa, como se fosse um cheque, né? Então, imagina, o adulto, ele vai estar olhando para essas duas vozes, imagina que são vozes na nossa cabeça, e vai dar o comando, peraí, por que você está se criticando? O que você está criando? O que você está precisando? E a mesma coisa aqui, pede o que você precisa. A gente não tem esse hábito de parar para olhar, ou pedir, ou se alinhar. E aí vira, imagina isso aqui com mais pessoas juntos. Nossa. Vira uma loucura. Então aí... Me impressiona muito sobre o fato de absolutamente tudo é sobre comunicação, né? Tudo. O nosso pensamento é a nossa comunicação interna. E isso modula basicamente tudo. E muitas pessoas, todo mundo tem algum tipo de defasagem na comunicação. Seja pela percepção do significado, ou pelo significado que atribuiu a determinada coisa, ou sobre como aprendeu a comunicar aquilo. E isso que você falou é interessante, porque pensa assim, ó. Eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês. Então, entre o que eu quero dizer e o que eu digo, entre o que você escuta e quer entender ou entendeu, tem um abismo. Nossa. Porque às vezes nem eu consigo explicar o que eu quero falar. Tá na minha cabeça. Ou às vezes eu já achei que você entendeu o que eu disse. E eu parto do pressuposto que você já leu o meu pensamento e de um pouco que eu falei, você já pegou todo o conteúdo e você não entendeu. Então a gente não tem essa parcimônia de falar, peraí, deixa eu checar se ele entendeu o que eu disse. Então me diga, Márcio, o que você entendeu do que eu te disse? Ficou claro o que eu te disse? Eu gostaria de ouvir. E tem muita a gente questão, não faz isso. E tem muita questão da expectativa também, né? Porque a gente cria expectativas, às vezes, que o outro não consegue nem imaginar qual seria aquilo que você idealizou. Sim. E sempre vai ficar numa situação disfuncional, porque sempre vai estar num débito. Porque por mais que o outro ainda tenha uma intenção, tipo, não, eu vou entregar mais pra Mônica. Então, beleza, vamos lá, ó. Aí eu vou olhar e falar, cara, mas você tá me dando tudo isso, mas não é o que eu queria. Nossa, mas você tá gastando energia com as coisas nada a ver, eu quero isso. Só que ninguém fala, e é esse que é o problema. Porque aí fica os dois. Você incomodada que, tipo assim, não recebeu, eu incomodado que é demais e no final ninguém chega e fala, vamos conversar. Então, mas isso que você tá falando é muito interessante. Por muito tempo, por exemplo, eu sou separada do pai dos meus filhos, no meu segundo relacionamento, o funcionamento dele, a criação e toda a história dele era muito diferente da minha. E por muito tempo eu não entendi algumas coisas. Por exemplo, linguagem de amor. Isso é uma coisa importante. Vocês saberem qual é a linguagem de amor um do outro. Vocês sabem qual é a linguagem de amor? Eu não sabia nem desse conceito. E aí, por exemplo, ele falou, mas você não fica comigo. Eu falei, mas a gente tá em casa, tipo, na época da pandemia, eu não saí. Como tô não aqui. Fico com você? Estou aqui. E não fazia sentido, até que eu entendi que o dele é tempo de qualidade. Então, estar junto é estar perto. O meu é reconhecimento. Então, e outras coisas mais. Mas, por muito tempo, o que ele fazia, eu entendia de uma forma totalmente equivocada, como se eu tivesse que ter feito, eu tivesse que ter visto, ou que ele estivesse falando de mim. Ou seja, esse era o meu buraco. Entende? E não tinha nada a ver. E aí eu criava na minha cabeça situações que ele não falou, que não estava acontecendo, e que a gente acabava discutindo por conta de algo que não existia. Existia na minha cabeça. Nossa, é surreal isso, né? E isso é legal da gente dividir. Não tenho nenhuma vergonha de falar. Eu acho que a gente deve falar e dividir, porque a gente mostra a nossa humanidade, de quantas pessoas estão nesse lugar. E criam situações que não estão existindo. E aí são, no caso de um relacionamento de duas pessoas vivendo realidades distintas no mesmo ambiente. As duas estão em duas brigas diferentes, muitas vezes, exatamente. Né? Então, por isso que é sempre legal. Não ficou claro para mim. Ou você tá na sua criança, eu não vou falar com você agora. Depois a gente conversa. Aí você para. É verdade, eu tô na criança, que ridículo que eu tô fazendo. E aí fica gostoso, aí fica pleno. Fica mais fácil de se relacionar. Nossa, é uma delícia. Eu acho... Não tem tempo ruim. Você cresce junto, você fala, obrigada, não tinha visto isso. E você pode até sentir o sentimento na hora, porque às vezes você fica com raiva. Fala, nossa, que saco. Deve, mas só que daí a gente tem que ter a parada pra respirar. Que assim, eu identifico o que aconteceu. Então tá, o que aconteceu? E muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas eu sei que eu tô sentindo. Tô sentindo raiva. Tá, mas o que vem dessa raiva? Porque o meu gatilho da minha criança não gosto de ser cobrada.
né? Porque a vida inteira eu fui, você tinha, e eu continuei, eu tinha, não quero, Chega. peso, não quero mais. Então, eu tô me sentindo cobrada, mas eu tô me sentindo cobrada porque é a minha dor ou a pessoa está me cobrando de fato? Então, eu faço o cheque. Não, isso é meu. Uhum. Então, deixa eu ver do jeito que ele falou. Do jeito que falou, tudo bem, falou, tá tudo certo. Então, para. Nossa, traz uma paz, né? Traz paz. E aí você fala assim, bom, a vida não é fácil, a vida não é simples, as coisas não são justas. Quem acha que tá se iludindo, porque não é. E ok, o que eu faço com isso? Aí eu escolho um pensamento que seja útil pra mim, um pensamento que seja produtivo, que eu não vou ficar me martirizando. Eu vou falar, viu, sai dessa. Ele não falou nessa intenção, tá tudo bem. E aí você pode, na próxima, falar assim, olha, amor, na próxima vez você pode falar desse jeito, porque você sabe que eu não gosto quando você fala assim. Beleza? Beleza. Pronto. Não vou perder tempo discutindo, porque quando a gente discute, a gente tá liberando adrenalina e cortisol, eu tô me estressando e eu tô gastando uma energia que é finita. Eu não tenho energia, não dá pra eu enfiar o dedo na tomada e vou recarregar minha energia, ela acaba. Então você tem que perguntar, vale a pena? Vou perder energia com isso? Eu fui buscar meu filho mora fora. A gente chegou domingo. Aí na fila, eu fui comprar um negócio pra minha mãe no free shop e tava na fila. Então eram dois caixas e aqui tinha um senhorzinho fazendo um QR Code lá que eu vi, vai demorar. Então eu fiquei no meio, só tinha eu, não tinha ninguém atrás. Eu falei, a hora que sair eu vou pra cá. Chegou uma moça atrás e então, a que tava aqui foi embora, eu vim pra cá. Dela, nossa, tem gente furando a fila. Eu falei, não, 5h30 da manhã. Essas horas, minha amiga. Eu falei, não. Eu falei assim, aí já vem, né? Eu falei, então, eu não furei a fila, eu tava aqui no meio, só tinha nós, só tinha eu e você, então eu acredito que você esteja falando pra mim, eu só vim pra cá porque... E aí eu falei, Mônica, não vale a pena. Eu falei, viu, mas essa hora da manhã, você vai entrar nessa vibe, melhor não, né? E se fosse em outras épocas, eu ia ficar indignada. Eu falei, poxa, não é justo, porque o meu ponto é justiça, não acho que não foi justo. Eu falei assim, não vou perder energia com isso. Falei, moça, tá tudo bem, fica tranquilo. Quer passar? Tá com muita pressa? Tipo... Entende? Então, assim, quando a gente tem essa clareza, você fala assim, não quer dizer que eu não fiquei irritada. Justo. Então, a gente porque você não é um robô, você vai sentir de qualquer maneira. Eu falei assim, que legal. Tá, não vou entrar nessa. Então, assim, a intensidade, a duração e a frequência dos gatilhos, eles vão diminuindo. E aí você se sente livre pra ter escolha. Porque eu poderia brigar... Se reforçando, todas as vezes que você acerta e consegue se regular, é um reforço. Nossa, que legal como eu consegui agir. Exatamente. Foi melhor pra mim dessa maneira, né? E assim segue. Então é gostoso quando a gente, por exemplo, nas palestras, ou enfim, uma palestra que eu dei numa faculdade aqui em Jundiaí, no meio da palestra eu falei da criança interior do triângulo dramático. Então, assim, de empoderar essa criança que mora dentro de você, porque muitas pessoas ouviram coisas, você não vai dar em nada, você é um pin, né? Você não serve pra nada, você não sei o quê. E quanto que as pessoas carregam isso? Nossa, você é um fracasso, você nunca vai ter sucesso, vai ser um pobre igual seu tio, sei lá quem. Eu falei, viu, isso não é verdade, vocês podem ser o que vocês quiserem. Porque para eu sair do triângulo dramático e vir pro triângulo da realização, eu vou ativar os meus 3 P's. O que são 3 P's? Que é um pontinho do triângulo da realização, né? Do vértice. Poder, potência e permissão para eu ter poder e potência. Porque todos nós somos potentes e temos poder interno. Agora, você tem que ver se você quer dar ou não esse poder para você. Poder de escolha, poder de saber que você quer uma vida melhor, poder de ter alguém legal do teu lado, o poder de falar não para alguém que só te suga, só que te vampiriza. Quantos relacionamentos a gente tem em família que a gente sai exausto e fala assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, preciso jogar um sal grosso, benzer, vai lá, sugou energia, né? Suga. E gente que faz isso, mas não é que é maldoso, mas é energia, vibração. Então, você pôr esses limites, eu acho que é tudo de bom. Nossa. E a gente estuda muito essas coisas, a gente gosta pra caramba. E acho que realmente ver você falando com tanta entusiasmo disso é animador também, porque quando você começa a ter entendimento disso, você tem mais autonomia. Eu acho que o fato de você ter essa autonomia é muito bom. Sim. A autonomia junto ao fato de compreender que o conhecimento e a autonomia não tiram um sentimento e emoção. A única coisa que muda é que você volta mais rápido, você se regula mais rápido. E isso melhora tudo ao seu redor, né? E assim, o que você falou é importante e a gente precisa falar porque tem muitas pessoas que estão aquela pinta de tem que ser forte. Ao contrário, se eu tiver vontade de falar alguma coisa e quiser chorar, eu vou chorar. E não tem que ficar segura. Quanto chorei na garganta? Aquela dor que você fala. Pra quê? Pra quê? Pra você adoecer? Não precisa.
Entende? e Então no essa final humanidade é controle, importante né? a gente trazer. Eu acho que assim, uma das palavras, você falou do equilíbrio, que às vezes não existe, é difícil de você criar essa história, né? Que tem que estar em todas as frentes. Sim. Mas uma frase que eu falo muito com o meu time aqui é que a gente precisa ter a escolha de como reagir, porque Isso, a exatamente. gente sai programado para ação. Então, Sim. beleza, como é que eu programo meu dia? Nossa, eu vou sair hoje de casa, vou fazer tal coisa, vai dar tudo certo, vai ser lindo. Aí no meio do caminho, furo o pneu, alguém me fecha, Sim. sei lá, alguém atrasa, alguém cancela. Sim. Então, essas ações que eu não programei, vou reagir sobre elas. Isso. E é isso que eu não tenho controle. Então, é isso que me desequilibra muitas vezes. Então, eu entender como eu reajo e poder escolher como eu vou estar à frente Perfeito. disso, muda todo o meu Então, jogo. mas aí, quando você fala, que é legal isso, eu gosto muito de falar isso, a gente precisa perder o nosso... como é que eu vou dizer? Eu posso me descompensar sobre coisas que eu tenho controle. Que daí eu vou me descompensar e pensar, peraí, vale a pena? Não, não vale, o que eu vou escolher? Bateu no meu carro, tá batido, já não adianta. Por exemplo, teve uma situação de uma pessoa que eu ajudei a socorrer num acidente, e o filho no carro, ela chorando no chão, já tinha batido o carro, e aí eu falei, viu, resumidamente, né? Eu falei, já bateu, tá batido, olha lá, tá batido, isso é material. Tem seguro? Tem. Beleza, chama o seguro. Fechou, teu filho tá lá precisando de você. Então, você tá chorando porque você tá se cobrando, a tua criança tá cobrando. E aí ela abriu um olho assim e falou, putz, é verdade. Eu falei, quantos anos você tem? 40. Quantos anos tem teu filho? Teu filho precisa de você. Parece que foi mágica. Pá, ela levantou e foi pegar o filho. Então, assim, adianta ela ficar se cobrando? Porque já foi. Óbvio que você quer bater o carro. Óbvio. Ninguém quer bater Ninguém o carro. sai de casa e fala, nossa, hoje eu vou bater o carro. Ninguém quer que batam no carro. Ninguém quer. Mas qual é a escolha que eu vou fazer frente às coisas que eu não tenho controle? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. E mesmo das que tenho controle, ok, o que eu posso fazer para numa próxima vez não acontecer? Ao invés de você ficar, lembra? É parar, eu vou observar, como é que eu vou reagir a isso? Aí eu vou escolher, o que eu vou escolher frente a tudo isso? Aí a vida fica mais leve, porque você pode chegar aqui irritado, descompensado, já contaminou. Todo mundo já contaminou. É vibração, isso é frequência de onda. Tem um monte de experimentos que você vê em termos de molécula, como que fica uma música. Gente, escuta aquelas músicas perturbantes. Não sei nem se existe essa palavra, mas você sai, é ruim. Escuta uma música gostosa, uma música que acaba, você sai. Maravilhoso. Entende? Então, às vezes, por exemplo, não é nem pela crença. Não sei qual é a crença de vocês, mas por exemplo, eu gosto de ir à igreja, muitas vezes nem pra ir à missa. Pra ir à igreja. O ambiente, né? O ambiente é gostoso, eu converso com Deus, eu tô lá. Você sai diferente. Sim. Então, a vibração que você traz, um sorriso. Às vezes eu falava para meus filhos quando pequenos, eu sou muito pragmática. Então, imagina lá atrás sem eu ter informação. Então, eu era muito séria. Não que eu estivesse brava. Mas tá brava? Não, não tô brava. Tá, então o que a gente vai combinar? Se vocês acharem que eu tô brava, vocês fazem assim. Aí a gente foi treinando. Toda vez que eles faziam assim, eu falei, putz, é legal. E aí eu comecei a me condicionar, já entrava em casa assim. Eu falava, nossa, então você é uma bela numa falsa, né? Eu falei, não, eu tô treinando. Porque meu perfil, eu sou séria. Tá, e o que eu posso fazer então pra comunicar meu corpo, meu cérebro que tá tudo bem? Eu posso sorrir. Porque imagina eu fazendo a entrevista assim. Então, veja bem, porque esse livro eu escrevi, e esse livro foi feito lá atrás, quando os meus filhos eram pequenos, blá, blá, blá. Você vai falar, puta, negão, que horas vai acabar? Quanto tempo? Vai demorar quanto mesmo? Exato. Por favor, demora muito. Agora, você tá sorrindo, é contagiante, é outra energia. Eu tô ativando áreas do meu cérebro falando que tá tudo bem. Isso é química. Você sente no corpo se vocês fizerem esse exercício. Você já até dá vontade de ficar assim, de encurvar. Você muda a postura, é outra energia que você tá trazendo. Nossa, é incrível. Eu tô, assim, apaixonada escutando você falar, porque eu amo esse assunto, mas eu também já experienciei o lado oposto, onde talvez o meu cérebro, a parte que tem os conhecimentos, já sabia desse tipo de informação, só que de alguma maneira eu tinha pisado num lugarzinho onde qualquer coisa que me falassem era como se eu não lembrasse dessas ferramentas. É o automático. É o automático. E aí,
agora que eu consigo ter um paralelo das duas situações, tipo, estive no momento ruim, agora eu já estou no momento bom, sempre lembrar que eu tenho essas ferramentas, que eu consigo me condicionar, que é escolha, é assim, é mágico. E é uma coisa realmente, é maravilhoso o trabalho que você faz, porque é um trabalho que eu imagino que vai para além de mulheres, no consultório e tudo mais, é um trabalho informativo, né? De tipo, olha, você tem essas ferramentas, você pode fazer isso, você tem domínio, porque... A gente vinha falando na outra entrevista, né? Eu acabei de passar por um processo de emagrecimento. Eu vi um vídeo de uma menina ali que ela falava... Eu sou obesa, eu vou ser obesa o resto da minha vida e tudo mais. Eu entendi o que ela quis dizer no sentido da obesidade ser uma doença, beleza. Mas quando ela toma aquilo pra ela como verdade em nível de identidade, é muito difícil ela lutar contra aquilo. Crença de um jeito. A mesma coisa uma depressão. Uma pessoa que se compreende como depressiva, eu sou depressiva, eu tenho depressão, são duas coisas completamente diferentes. Quando ela entende que ela pode ter autonomia e ferramentas pra gerir... Posso usar remédio? Eu falava muito isso pros meus pacientes. Falei, não fala que você é. Pode parar. Exato. Você está. Vamos descobrir o que... Porque assim, existe a causa... biológica. Sim. Mas a gente sabe que 10% é biológico, 90% é ambiente. Gente, isso é muita coisa. Nossa, eu vi isso de uma médica. É muita coisa. Agora, olha o ambiente das pessoas depressivas. Eu atendi muita gente, por exemplo, meninos, jovens, homossexuais, por exemplo, que os pais não aceitavam. Como que ele vai estar bem? Aí tentavam se matar, usavam droga, faziam de tudo. E aí se você escuta, se acolhe, é outra conversa. Eu te entendo, eu tô com você, conta comigo. Dava meu celular, me liga. Pânico. Me liga. Você não vai morrer. Eu tô aqui. Calma. E aí calmava. Então assim, é só isso. Então o que nós, enquanto seres humanos, queremos? O que nós queremos? A gente quer ser visto. A gente quer se sentir importante. Isso é o que a criança quer lá atrás. Se eu não tive isso lá atrás, eu vou ficar buscando o resto da vida pessoas e situações para que eu possa ter. E se a pessoa não tem esse discernimento, por exemplo, tem a dor do abandono. Antes de ser abandonado, eu abandono. A dor da rejeição, antes de me sentir rejeitado, eu rejeito. A dor de errar, antes de me sentir uma inoperante, eu não faço nada. Porque nunca tá bom. Não, eu preciso dar mais. Não, vai lá no podcast do Márcio, da Gabi, muito legal. Não tô pronta para isso. Porque não se permite, porque tem a dor de que não pode errar. Porque lá atrás, se ela errasse, não ia dar certo. Ia levar uma bronca, ia ficar de castigo, sei lá o que ia acontecer. Isso é uma pergunta até... Enfim, vamos ver se você compreende. Quando a pessoa entende, por exemplo, que ela teve isso na infância, de novo, tem um abismo gigante entre a compreensão e o parar de fazer na vida adulta, ao invés de justificar que ela é assim, por quê? Qual que é o exercício que essa pessoa precisa fazer? Mas não é que ela vai parar. Então, por exemplo, eu tenho um traço que o meu traço é... Eu gosto do que é justo, eu gosto do controle, eu gosto de ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, não gosto de errar. Então, se você fez alguma coisa, acho que a culpa já é minha. Porque como que eu não vi que eu podia ter feito? O que eu entendi disso? Isso é meu. Então, é como uma cicatriz no meu braço. Eu não vou tirar essa... não tenho o que fazer aqui, porque eu vou trocar uma por outra. Não vai sumir. Então, quando eu olho pra ela, eu falo, opa... gatilho. Então, imagina, eu falo assim, ó, o mais fácil. Com os meus pacientes, eu boto na consulta, eu boto é que hoje eu não faço mais atendimento, mas eu faço as palestras, as mentorias, enfim, mas o que eu ponho? Sabe aquele... é um negócio com velcro, você veste um jalequinho e tem umas bolas que grudam, assim. E aí eu falo, você me chamou de não sei o quê, daí eu vou jogando e vai grudando. Então, isso são os gatilhos. Só que se eu sei que eu tenho gatilhos, por exemplo, no meu caso, você tinha que ter feito, como você não viu, uma voz mais imperativa, aciona meu gatilho de tipo, o que eu não vi? O que eu não fiz? Eu devia ter feito? Ai, meu Deus. Isso é meu, é a minha dor. Então eu vou falar, opa, peraí. Sobre o que a gente tá falando? Ah, a gente tá falando que você tinha que ter visto que o gás acabou e você não chamou o cara pra trocar o bujão. Verdade, eu não chamei. É meu erro. Então eu vou minimizar o que eu escutei com a minha criança e vou trazer um dado real. Então é verdade? Isso é verdade. Tá, Mônica, então por que você tá se cobrando? Por que você tá tão ruim?
Por que você tá tão ofendida do jeito que ele falou? Ah, Moniquinha, vem cá, tá tudo bem. Uhum. Ele falou só de uma forma que não foi legal. Você pode depois falar com ele que você não gosta de ser tratado desse jeito, ou que você não gosta que falem assim. Ou simplesmente, se numa relação próxima, você vai falar, ele falou porque é o perfil dele, é o jeito dele, mas não é com você, Uhum. é dele. E eu me protejo. Entende? Uhum. Vou dar um exemplo. Teve a minha filha do meio, ela faz faculdade em São Paulo de medicina. E eu tava embarcando para uma viagem com meu marido, de negócio. Tava embarcando, literalmente, chamando o avião pra gente entrar. E ela me liga, mãe, tô fazendo xixi com sangue. Eu falei, nossa. Você já vai lá. Falei, nossa, peraí, calma. Você consegue ir no pronto-socorro? Porque você tem que ir no pronto-socorro, ver o que tá acontecendo. Ah, eu não tô bem, eu tô com febre. E ela morava sozinha. Tinha uma menina que não tava com ela. Aí eu falei, bom, eu entrei no avião, falei, filho, eu tô embarcando, eu vou ligar pro seu pai, você conversa com ele, eu vou falar pra ele pra ir, e aí a gente vê quando eu conseguir falar com você, porque eu não podia não ir. Uhum. Bom, na minha cabeça, dentro do avião, eu falava, meu Deus, aí se acontecer alguma coisa. Aí porque mas foi uma avalanche, então Imagino. vamos lá. E nessa hora, o meu adulto foi pro Beleléu e ficou... Você tinha, ai meu Deus, mas eu preciso ir também na viagem, mas não sei o quê. Ah, eu falei, socorro! Respira, fala, vamos que você tem que pôr em prática tudo que você fala pro pessoal. Respira, vai dar tudo certo. E eu, meu Deus, será que eu cancelo? Porque eu ia parar numa cidade próxima, né? Fazer, como é que chama? Conexão. Falei, lá eu resolvo. Eu falei, eu não vou mais. Não, você vai. Peraí, a sua filha tem 20 e poucos anos, tem o pai. Por que que eu tenho que mudar isso pra ir lá? Então, olha como é louco. Nossa. Então, eu não poderia fazer isso porque eu sou mãe, eu tinha que estar do lado dela. Essa foi a informação que eu sempre recebi. Aí eu falei, não, filha, deixa eu te explicar a situação. Você tá aí, você tá no melhor hospital, um dos melhores hospitais, escola, que é a Santa Casa, você tá super amparada, seu pai tá indo pra aí. Como você vê o fato de eu continuar, porque eu preciso resolver, tem negócio que eu tenho que fechar. Não, mãe, fica tranquila. Então, tá bom, primeiro passo. Entrei no avião, fui pra outro lugar. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, e não sei o quê. Daí você tem que, nessa hora, para, louca, para. Sabe assim, Rex casinha? Uhum. Aí o teu adulto tem que entrar em ação e por ordem aqui, ó. Uhum. Porque essa conversa não era minha, era da minha mãe. Uhum. Era a voz dela falando, nossa, você largou sua filha. E que não sei o quê. E pipipi. Você percebe? Eu tô dando esse exemplo. Sim, não sei se totalmente. tô conseguindo ser clara. Totalmente. Então você tem que pôr Cristalino. ordem nas vozes que tem dentro da cabeça. Porque eu falei pra vocês que a gente tem 3 partes funcionantes. Mas dessas 3, elas se dividem em lado positivo, lado negativo e vira 12. Uhum. Tem muita gente dentro da nossa cabeça. E se você não tem a autonomia, eu fico até arrepiada, de falar, eu não estou fazendo nada de errado, eu como adulta, eu decido que eu preciso ir, minha filha não é mais uma criança de 5 anos, que seria diferente a postura, aí eu acho que não iria, Uhum. mas, enfim, eu escolhi isso, e ela vai ter que lidar com esse fato. Ela tem condição de lidar com isso. Sim. Daí eu fui acalmando, fiquei tranquila. E lógico que quando eu cheguei lá, em alguns momentos vinha, e eu toda hora conversando, liguei pra médica, conversei com a médica, com uma coisa muito grave, se piorar, se for, porque ela foi com uma semi-UTI, piorou, eu volto na hora, não sei o quê. Mas assim, é você se dar permissão de poder tomar as suas escolhas pautadas naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você faz. Porque se eu penso uma coisa, falo outra e sinto outra, isso é igual a angústia. Nossa. Então, eu não sei se eu consegui te responder. Totalmente, Então, totalmente. não é assim, eu não vou sentir mais. Não é a partir do momento que eu vi, eu tenho como consertar. Não é isso. Não tem borracha emocional. Não vai apagar o que eu passei. Uhum. Não vai passar. E o gatilho vai ser sempre Tem um gatilho. botãozinho. O gatilho vai existir sempre. Você que tem que estar atenta. Apertou o gatilho. Nossa, O tempo inteiro. Entende? maravilhoso. Então, por exemplo, nas empresas, quando eu vou fazer a mentoria, o que é muito difícil, até eles entenderem. Hoje eu tive uma reunião, por exemplo, para mostrar o meu trabalho. Até ela entender o que eu faço, eu tive a sensação que ela não ia querer. Uhum. Não, mas a gente já tem políticas de trabalho de saúde mental, blá, 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 blá. Eu falei, então, mas não é sobre isso, é sobre isso.
É sobre você olhar para a dor mais profunda que o teu funcionário tem, porque a gente não aprende a olhar para isso. E se eu não falar para o funcionário, pega aqui dentro da tua empresa, se tem alguém que tem um perfil mais sentimental, vamos dizer assim, não estamos falando que é bom ou ruim, todos são quem precisam ser. Mas se tem uma pessoa mais sentimental, vou imaginar que você é mais racional, você dá uma informação muito direta e a pessoa está mais sensível, tá bom, já tá bom. Aí pode empatar, passar o recado pra frente. Eu já vi muito isso. Tipo, mas ela não mandou um e-mail pra mim, também ela vai esperar. Ela não respondeu o WhatsApp, ela que espere. Olha como ela respondeu meu WhatsApp. Gente, vocês não têm 5 anos. Ela respondeu por algum motivo que não deu pra falar: oi, bom dia, Gabi, como você está? Você está bem? Você passou bem o final de semana? Foi legal? Você pôde descansar? Não, Nossa. Gabi, eu preciso do documento tal. Ponto. Nossa, mas olha que grossa. Você entende? Então, aí a interpretação não vem do racional, vem do emocional. Perfeito. Entende? E quando a gente sabe de tudo isso, a comunicação melhora, as pessoas ficam mais engajadas, as pessoas ficam mais disponíveis, ficam mais inteiras, elas falam do que está acontecendo. E elas sofrem menos no ambiente de trabalho, nesse caso. E o resultado é muito maior. Sim. Então, assim, o ROI que você gera não é visível em termos de número, num primeiro momento. Mas é visível na qualidade do clima, na cultura da empresa, que vai conseguir ser colocada como deve ser feito. Cada um tem a sua, mas enfim, o clima é outro. Nossa, Não, é muito bom isso que você está falando, porque assim, a gente está num momento agora no Brasil dessa questão da implantação da NR1, né? Isso. Que agora já começa a ser fiscalizado e tudo mais. Só que tem muita empresa ainda que vai fazer esse processo bem assim, só regulamentar, assim, só para qual que é o termo que eu tenho que mandar para o Ministério do Trabalho, sabe? Isso aí. E é tão triste esse tipo de situação porque não vai resolver o problema das empresas. Então tem muito empresário que reclama que o time é ruim, que não entrega, que a galera muda de emprego. Só que assim, ele não está disposto a olhar de fato para as pessoas como pessoas e saber, tipo assim, que o ativo mais importante do negócio são as pessoas. Sim, com certeza. E se ele entender isso e cuidar das pessoas, é o melhor investimento que ele pode ter. Porque diminui rotatividade, diminui comunicação, melhora bastante, o relacionamento melhora e a entrega vai melhorar por consequência, porque a pessoa, ao invés de se sentir só mais uma peça ali, Sim. ela se sente realmente algo maior, que ela participa daquilo. Isso que você está falando, e é legal, assim, veio uma frase que, assim, você tem, por exemplo, tem pessoas que falam de motivação e pensam só em alegria. A pessoa motivada é aquela pessoa que está feliz. Mas eu posso estar motivada por uma coisa que não necessariamente eu tenho que estar feliz. E o que gera motivação? É propósito. Então, se eu tenho por exemplo, eu tô trabalhando muito. Então, assim, final de semana eu tô trabalhando, ou eu tô estudando, tô fazendo curso. E é cansativo. Daí eu acordo 5:30 da manhã, para fazer as coisas que eu me organizo para fazer. Tem hora que você fala assim, ai, vou dormir mais um pouquinho. Você fala, não, você não vai dormir mais um pouquinho, porque você tem coisa pra fazer. Você já tava no como é que fala? No cronograma. Nossa, mas então sua vida, neste momento, está sendo assim. E aí tá tudo bem, porque eu tenho um propósito maior no final. Então eu acordo com sono, depois eu já vou fazer academia, vou fazer minhas coisas. Que delícia que eu acordei, que bom, porque se eu não tivesse acordado, eu ia estar me sentindo culpada por não ter feito. Perfeito. Então, qual é o meu propósito? Então, se a gente pega dentro de uma empresa e a gente põe juntos aqui, nosso propósito é ser o melhor podcast da cidade. E a gente vai ser o melhor podcast da cidade em, sei lá, 6 meses, 3 meses. Para ser o melhor podcast da cidade, o que a gente tem que fazer? Você já pensou que se a gente for o melhor podcast da cidade, todos vão ganhar? A gente vai estar tendo mais visibilidade, a gente vai estar ganhando mais, vocês vão estar recebendo um bônus, sei lá o quê. Pronto, gerou um propósito. A gente tem esse propósito de ser o melhor podcast da cidade. E aí todo mundo se motiva. Agora, para fazer isso tem que ter engajamento. E para ter engajamento, eu tenho que ter um líder que está olhando para a necessidade de cada um. Tem uma escuta para cada funcionário. E hoje em dia é difícil, porque muitas vezes os líderes já estão num nível de exaustão tão grande
que eles não conseguem nem se ouvir, quanto Nossa. mais ouvir os outros. Eu ia falar isso, é o gestor, o líder que não vê valor em olhar e cuidar das pessoas dessa maneira, muito possivelmente é uma pessoa Já que não tá consegue olhar pra esgotado. si. Exatamente. Nunca foi motivado ou ensinado a olhar pra si, para suas Exatamente. próprias questões, tá no piloto automático total, né? E eu vejo que assim, eu me vejo no momento que eu estou com essa história que eu falei do propósito, eu me vejo como sei lá, uma pessoa nadando contra a corrente no sentido de estar falando dessa coisa da criança interior. Mesmo dando uma roupagem, nós vamos falar do seu adulto, ser um adulto, de você ser um funcionário mais maduro emocionalmente, mas tem muitas pessoas que falam, não, pra que perder tempo com isso? Mas eu levanto essa bandeira, eu falo, gente, a gente precisa olhar para as nossas dores, a gente precisa olhar para os nossos traumas, a gente só consegue se transformar numa pessoa inteira se eu consigo juntar minhas partes quebradas. Então não adianta eu querer falar assim, nossa, eu sou uma pessoa que consigo lidar bem, se tô cheio de caco dentro. E aí qualquer investimento que a empresa faça, pode ser uma palestra, pode contratar o Márcio para dar um treinamento de finanças, entra por aqui, sai por aqui, sair. porque a pessoa não tá preparada para receber. Exatamente. Porque que nem quando eu falo de finanças, né? Não é o racional, não é só você entender, então é o lógico, né? Dá uma planilha, lê um livro, que você vai entender ali como funciona. Até porque se fosse assim, eu não teria professores, pessoas das áreas exatas que tem problema financeiro. Sim, tem com de certeza. vários. Com certeza. Pô, como é que pode? Um cara, então, que racionalmente, um cara é professor de química, tipo, que é um cara que com lógica ele entende, só que não é isso, ele tem ali um descompasso emocional. Exatamente. Ele desconta ali alguma coisa que tá faltando emocionalmente nele, É isso aí. não gastar mais, não olhar pra fatura, não achar que tudo agora, eu vou ter impulsos. Sim. Então, eu preciso trabalhar o lado emocional. O problema que hoje eu vejo assim, que muitas pessoas, quando a gente vai falar de um assunto como esse, de trazer esse viés emocional, de cuidar da criança interior, trabalhar essa parte, muita gente já traz assim, isso é papo de coaching. Tipo, isso aí, autoconhecimento não é importante porque é balela de que algumas pessoas, talvez, ou mal intencionada ou mal preparada, tiveram algumas abordagens na internet que não foram positivas, aí generaliza, coloca numa bandeja lá e aí todo mundo que fala disso tá querendo vender um curso, tá querendo fazer algo em cima. E no final do dia, é isso que vai mudar o resultado prático das pessoas. Eu posso falar por mim, por isso que eu gosto sempre de falar que eu sou avatar transformado. Então, quando eu falo que eu faço mentoria, é porque eu passei por tudo isso. Então, por exemplo, o método PAR eu criei quando eu recebi uma carta do meu ex-marido que ele queria se separar com os 3 pequenos. Eu falei, cara, o que eu faço? Eu tenho que sair desse buraco, eu tenho que me reinventar. Então, eu descobri uma força em mim que eu nem sabia que eu tinha. Porque eu trabalhava e cuidava dos filhos. Trabalhava, cuidava dos filhos, aquela vida, né, médica, fazia meu consultório, voltava, tava beleza. Eu falei, não, e agora? Como é que eu faço? Porque eles dependem de mim, eu tenho que ralar. E assim as coisas foram indo. Então, quando eu falo de trabalhar da criança interior, quando eu fiz o teste, que eu descobri tudo essas questões, eu falei assim pra moça, falei, eu acho que tá errado esse teste. Eu não tenho esse traço alto desse jeito, não. Porque eu nunca nunca escutei a minha criança, desde pequenininha. Sempre à frente, eu faço, eu resolvo, eu sou a 5ª filha eu tenho o nome de uma irmã que morreu. Então eu sempre ouvi, você vale por 2. Então sempre eu tinha que fazer. Então não tinha opção, não tinha assim, deixa eu pedir ajuda. Não tinha. A Mônica, tanto que eu tenho algumas amigas que falam, a Mônica não tem problema, a Mônica se resolve. Minha mãe falou isso uma vez pra mim. Mas por que você faz com a minha irmã, você faz assim comigo? Assim, porque você resolve. Você não tem problema. Tipo assim, você resolve os seus problemas. Falei, poxa. Então você, cacetada. Então você fala, não, tem algo errado. Mas como você falou, tem informação, mas não acesso emocional. Quando eu vi o teste e eu vi o quanto que eu tinha de um traço que precisa de cuidado, que precisa de carinho, precisa de atenção, e eu nunca dei, coitada, acho que ela viveu trancada no armário a vida inteira. Porque eu tinha um outro que tinha que cuidar de todo mundo. Então eu não existia todo mundo, cuidava de todo mundo, fazia tudo pra todo mundo. Deixa que eu resolvo. Minha fala maior era: deixa que eu faço. Não, tudo bem, deixa que eu faço, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Então, prótese de quadril, que veio por conta de tudo isso. Então eu gosto de falar sobre isso, que não é balela. Então mudou radicalmente a minha vida quando eu falei, cara, deixa eu escutar minha criança. Então hoje eu consigo chegar na frente do meu marido e com cara de choro. Por que você tá chorando? Porque eu quero. Porque eu preciso.
Você pode me dar um abraço? Tá tudo bem? Tá, eu só preciso chorar. Porque esse traço precisa chorar. O chorar é curativo. Nossa, Então, se eu tivesse chorado antes, talvez eu não tivesse com essa prótese. Você entende? Então, foi me consumindo. O que é prótese? Andar, né? Eu tenho que fazer, tem sustentação, de apta ou não. Enfim, então funciona, né? Então, não é assim, é livre, é coaching. Não, sou eu. Tô falando da minha história, que eu poderia ter sido muito diferente, tanto que esse livro fala disso, de quem comanda a sua vida, se eu tô no presente, no passado, no futuro. Quantas vezes eu vivia no futuro e não me colocava no presente? Quantas vezes eu não cuidei? Aqui tem um questionário que fala sobre a criança interior. Que Então, incrível. é muito interessante a gente legal. poder, do estresse, onde que eu tô na curva de estresse, da gente poder olhar para tudo isso e falar assim, eu sou um ser humano apenas, em construção. E eu gosto sempre de falar que a gente tem que trabalhar a nossa humanidade com humor. Então, a gente tem que pôr mais humor na nossa vida. A questão de você estar buscando, na questão da honestidade, mas assim, ser honesta com você mesmo, ser honesto com seus sentimentos. E aí a gente consegue viver de uma forma adequada, né? Então, acho que é sobre isso. Nossa. que A gente aula. já tá cuidando. Maravilhoso. É. Ó, Tem nem o que você falar. espera, coloca nos comentários aqui de tudo que ela falou, que realmente foi uma aula incrível. O que mais fez sentido pra você? O que mais você leva desse bate-papo aqui? Foi, assim, maravilhoso. O tempo Isso. passou voando. Já tô animado até pra convidar ela pra um parte 2 aí, Nossa. porque realmente foi muito com o maior transformador aqui. Maravilhoso. Me vi muitas situações assim que você trouxe que faz a gente ficar pensando assim, opa, Sim, presta atenção nessa bolinha aí que você tá, às vezes, se conectando muito de um lado e do outro. sim. Muito bom, muito Que legal. bom, eu que agradeço, gente. Que bom que vocês gostaram. Maravilhoso. A gente sempre tem umas perguntinhas que a gente faz no final, mas eu acho que eu vou resumir Tá. todas elas em uma só, se Manda você me bala. permite, amor. Dentro disso tudo que você disse, Uhum. para que uma pessoa, uma mulher, seja empreendedora, empresária, funcionária, enfim, consiga ter uma vida mais plena, literalmente, qual que é o teu maior e melhor conselho? É o que eu disse agora há pouco. Para ouvir as suas necessidades. Enquanto a gente não ouvir aquilo que a gente de fato precisa e assumir essa necessidade de comunicar, a gente vai viver no automático. A gente não vai viver com qualidade de vida. Então, o maior recado que eu deixaria para a gente buscar essa plenitude é a organização, né? A gente tem que estar organizando esses 4 quadrantes de qualidade de vida e se pôr em primeiro lugar, Perfeito, né? Ouvindo, como eu me ponho em primeiro lugar? Ouvindo as minhas necessidades. perfeito. Nossa. Eu acho que E esse é o só pra gente principal. arrematar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Você falou que você não atende hoje Tá. mais em consultório, mas a metodologia plena é o que você leva. Sim, eu tenho algumas frentes. Então, por exemplo, o método PAR. O método PAR é um treinamento. Ok. Então, é um treinamento que eu faço em grupo. Então, Ok. se tiver 10 pessoas que querem fazer esse treinamento, são 10 sessões que a gente vai estar falando sobre esse autoconhecimento. Então, a gente Uhum. vai treinar os estados de ego, assertividade, impulsor, script de vida, enfim, cada encontro é um assunto. Uhum. E todos eles validados por testes, o que eu acho muito legal. Eu sou muito científica, né? Eu acho. Então, é Incrível. tudo validado. Você vai preencher um teste, você vai descobrir quais são as suas características, quais são os seus traços, quais são a sua personalidade. E aí eu me aproprio disso e começo a estar falando, opa, tô no adulto, tô aonde, o que eu tô usando, tô conseguindo me organizar, fazendo boas escolhas a partir do funcionamento real de quem eu sou. Uhum. Tem o programa Plena. O programa Plena, ele foi criado para essas mulheres que são mães, e não quer dizer que você não possa estar fazendo, que são a gestão do tempo, né? A gestão do tempo, a gestão da sua saúde, a gestão do que você faz com o tempo, estratégias que você pode estar criando para estar trabalhando melhor. Inclusive, hoje, faço um convite para vocês, às 20 horas, a gente vai estar fazendo eu vou mostrar exatamente o que tem dentro do programa Plena. Então, eu abordo todas as letrinhas, né? A presença, a leveza, a estratégia, a nutrição e a amorosidade dentro dos 4 quadrantes de qualidade de vida. Perfeito. Então, como que eu posso ser presente e amorosa? Estou trabalhando da afetividade. Como eu posso me nutrir? Eu estou trabalhando a saúde, porque eu preciso de nutrição, não só física, mas também de nutrição social, para eu estar cuidando. Daí, enfim, cada estratégia, eu vou estar abordando mais o trabalho dentro do trabalho. E todo o programa tem um checklist e um protocolo que você vai estar fazendo mensal e semanal. Então, Nossa, que é incrível. muito legal, porque você vai ver o seu desempenho. Nossa. Você vai ver o seu desenvolvimento, né? Com um desempenho de todo dia você tá olhando para aquilo que a gente vai estar colocando dentro do checklist que você vai fazer. Que incrível. E vai ser através de live? Hoje à noite, assim, no meu Instagram, que é @DRA Mônica Cerezer, tem um link para você entrar no grupo Plena. Uhum. E no grupo Plena eu vou estar disponibilizando o link para vocês participarem da aula. Que legal. Maravilhoso. incrível. Vai Muito ser bom. gravado, vai ser via Google Meet.
Muito Legal. bom, Então, muito vai bom. ser, é bem interessante. E tem Encerrando aqui, eu vou mentoria. fazer uns stories pra convidar as pessoas. Tá bom, mesmo. tá bom. Muito Maravilha. bom. Maravilhoso. Maravilha. Nossa, que aula. Adorei. Adorei. Se você gostou, coloca o gostei, compartilha, comenta mais uma vez e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você tá pelo Spotify, segue a página também para você receber todos os conteúdos. E volta nos outros episódios também, que foi incrível, e tenho certeza que se você ficando por aqui, você vai sempre ter histórias tão incríveis como a da doutora Mônica. Pela sua atenção, muito obrigado. Encontro você no próximo episódio. Um abraço, até mais. Mônica, obrigada mais uma Obrigada, vez. gente. Gratidão. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, Até. tchau.